Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, nação. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente nessa live. O título da live de hoje, nós estaremos falando sobre o filho pródigo, tá? Daqui uns 2 minutinhos eu já começo a falar sobre o tema. Enquanto isso, o pessoal aí vai chegando, vai aqui participando com a gente. Já está com a gente aqui a Aparecida. Boa noite, Aparecida. Obrigado pela sua participação. Se possível, vai enviando aí um tchauzinho para a galera, para o pessoal, tá bom? Vai enviando o aviãozinho aí, vai convidando seus amigos aí do Instagram para estar participando com a gente nessa live. Aparecida, tá ouvindo bem o meu áudio aí? Tá saindo tranquilo? Tá dando para ouvir, beleza? Ou o áudio tá ruim? Se estiver bom, faz um sinal de joinha aí, um beleza, um ok, que eu vou entender aqui, tá bom? Tá com a gente também o Kevin. Boa noite, Kevin. Obrigado pela sua participação. Estaremos falando hoje sobre o filho pródigo. Muito bom. Então, pessoal, vai ser uma live rápida. Eu vou estar explanando aqui de uma maneira muito objetiva, rápida, lembrando que isso aqui que eu estarei falando não é religião, tá? A gente vai estar fazendo uma exposição do texto bíblico, tá? Também a Ana, obrigado, boa noite pela sua participação. Não tem nada a ver com religião, nós estaremos falando aqui de um assunto bíblico, de uma parábola dita por Jesus Cristo, e é uma parábola muito conhecida. A maioria das pessoas, cristãs ou não cristãs, evangélicas ou não, elas já conhecem essa parábola, mas nós vamos aqui extrair algumas coisas informativas que vai contribuir muito para a nossa vida no dia a dia. Nós estaremos falando aqui de alguns erros que esse filho pródigo cometeu, que não é bom que nós venhamos cometer, tá bom? Nós estaremos falando sobre a parábola do filho pródigo. A Bíblia que eu estarei lendo para fazer a menção do texto será essa versão aqui, que é a King James, a versão de 1611, tá? Às vezes na sua Bíblia, na sua tradução pode estar um pouquinho diferente, mas eu estarei fazendo a leitura aqui. Lembrando também que já estou acabando de concluir um livro, onde eu vou estar destacando 4 erros sobre a vida do filho pródigo, e assim que estiver pronto, eu vou estar disponibilizando para você, tá? Vou estar enviando no seu e-mail, no seu contato, é só você entrar em contato comigo que eu vou estar disponibilizando esse livro para você, tá? Feito com muito amor e carinho, é uma semente aí no reino, é uma semente aí na sua vida, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos estar aqui fazendo a leitura oficial. Ela é uma leitura um pouco extensa. Eu vou ler todo o texto, toda a parábola, para você entender, e aí a gente vai fazer aqui algumas pontuações, tá bem? O texto que iremos falar se encontra no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15, e o versículo de número 11 até o 32. Diz assim: E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu
e à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vesti-o, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçado em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Linda, né? Essa história, essa parábola, essa história, ela foi narrada e ela foi dita por Jesus Cristo. E anos depois, Lucas, ele escreveu, né, na carta que ele escreve a Teófilo, a carta de Lucas, para quem não sabe, o Evangelho de Lucas foi uma investigação que o médico gentil Lucas, não gentil de gentileza, porque ele não era hebreu e nem judeu, ele se propôs a saber de tudo que Jesus tinha feito, dos seus feitos, do que ele falou, dos milagres que operou, e ele escreveu e relatou toda essa história, todas as histórias dos milagres que Jesus operou para esse homem chamado Teófilo. Então, essas palavras que eu acabei de ler foram as palavras ditas por Jesus aos seus discípulos. Às vezes você pode perguntar, tá, o que é pródigo? A palavra pródigo, ela, para nós, no nosso contexto, ela significa aquele que esbanja demais, aquele que não tem controle e domínio próprio, aquele que é gastador, aquele que gosta de gastar tudo que tem sem pensar nas consequências. Quero agradecer aqui a todos que já estão com a gente aqui, Catiele, Ana Flávia, Gráfica de Salinas, também a Carli, a Yala, também a Ana, também a Aparecida, o Kevin. Tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Então, o que nós vamos falar aqui não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja. Nós iremos falar aqui sobre fatos históricos que estão inseridos na Bíblia, tá ok? Então, o que acontece aqui? Vamos pensar e vamos imaginar que essa história ela foi narrada dentro de um contexto e de uma cultura que não é uma cultura brasileira, não é uma cultura argentina, nem boliviana, nem americana. Ela foi narrada dentro de uma cultura judaica, dentro de uma cultura hebreia. Então, o que acontece aqui? A história está narrando que um pai que era muito rico, muito amoroso, muito afetuoso, muito carinhoso, tinha 2 filhos. Ele tinha o filho mais velho e também tinha o filho mais novo. E segundo a história, o filho mais novo, ou seja, o caçulinha, um dia chegou no próprio pai e falou assim: pai, eu quero que o senhor me dá a parte da minha herança. Tudo que eu tenho direito. Eu quero que o senhor me dá a parte da fazenda, eu quero que o senhor me dá a parte do gado, tudo
o que o Senhor tem de bens materiais, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança. Se a gente olhar isso aqui para um contexto judeu, nós sabemos que uma herança, ela só é dada ou dividida, até mesmo aqui na nossa cultura brasileira, uma herança ela só é dada ou dividida a partir do momento que o dono dos bens vem a falecer. Aí sim é dividida uma herança. Existem também casos excepcionais, mas a nossa cultura é que uma herança só é dada ou dividida a partir do momento em que o dono dos bens vem a falecer. Agora, se tratando de cultura judaica, lembrando que o texto aqui está relatando uma história num contexto judaico. O filho, ele pediu ao pai a herança, estando o pai dele ainda vivo. Então nós vamos ver que o filho pródigo aqui, ele cometeu no mínimo 4 erros. Ele cometeu mais, mas eu irei destacar aqui 4 erros que ele cometeu, que não é bom que nós venhamos cometer, tá bom? Então vamos lá, o primeiro erro do filho pródigo. Qual foi o primeiro erro dele? O primeiro erro do filho pródigo foi que ele estava dentro da casa do pai dele, onde ele era suprido de tudo, de alimentação, de vestimenta, onde ele era o filho caçula, o mais novo, onde ele recebia o carinho do pai, onde ele tinha uma casa para morar, onde existia serviçais, trabalhadores que ficavam à disposição dele, onde ele recebia muito afeto e carinho. Ele estava dentro de um contexto, dentro de um lar desse jeito. Porém, a mente, o coração, a intenção dele estava fora de casa. Ele estava somente com o corpo, com a matéria física dele dentro da casa do pai. Mas a mente dele estava fora da casa. Porque ele estava imaginando como seria o mundo lá fora. Poxa vida, tá legal, eu tô dentro da casa aqui do papai, tenho comidinha feita aqui, quentinha, gostosa toda hora, não me falta nada, não me falta amor, não me falta carinho, mas eu quero experimentar como é a vida lá fora. Então ele comete o primeiro erro, estando dentro da casa do pai, mas com a mente fora de casa. E aí quando ele nutre esse pensamento em sair fora, ir embora da casa do pai, ele vai cometer o segundo erro, que é o que eu acabei de falar. O segundo erro que o filho pródigo cometeu foi em pedir a herança ao pai, estando seu pai ainda vivo. Pensa numa decepção que o pai desse jovem teve. Imagine aí você que é pai, você que é mãe, você dá de tudo, você se esforça, você presta e dá muito carinho, muita atenção, muito amor. Você proporciona uma qualidade de vida para o seu filho, para a sua filha. E aí esse filho ou essa filha chega em você e fala assim: pai, mãe, nós temos casa, nós temos imóveis, nós temos terrenos, nós temos gado, nós temos empresa, nós temos carro. Eu quero que vocês vendam tudo e me dá a parte da minha herança. Como que você se sentiria, você estando vivo, um filho ou uma filha sua chegar e pedir a herança ainda em vida? Se você conseguir imaginar isso, o quanto foi decepcionante, você pode imaginar o que se passou no coração do pai desse filho. Só que o interessante aqui é que o pai ele é tão amoroso, o pai é tão sábio, e mesmo contra a cultura deles, judaica, ele acaba concordando com o filho. O texto vai dizer que ele partiu por eles a herança. Então ele deu a parte que o filho mais novo pediu, e a mesma parte, a mesma medida que o filho mais novo recebeu do pai, o mais velho também recebeu. E aí quando esse
esse jovem, esse filho pródigo, ele pega a herança, não sei se era dinheiro, se era ouro, se era prata, ele fica ali na casa do pai dele por mais alguns dias. O importante e o interessante aqui é que o pai deu a herança, estando ainda vivo. E aí o que acontece? Acontece o terceiro erro. O filho pródigo vai cometer o terceiro erro. Quando ele pega a parte da herança dele, o dinheiro dele, ele vai sair de casa sem deixar endereço. Ele vai despedir do pai, ele vai despedir da mãe, ele vai despedir do irmão, ele se despede da família, dos amigos, mas ele não deixa o endereço para onde ele está indo, sabe? Por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler diz que ele partiu para uma terra longínqua. A Bíblia não relata para qual lugar que esse jovem foi. Não fala se ele foi para a Síria, não fala se ele foi para Decápolis, não fala se ele foi para Corinto, não fala se ele foi para Éfeso, não fala se ele foi para Galiléia, não fala se ele foi para a Judéia, não fala em momento algum para qual região que ele foi. Simplesmente fala que ele partiu para uma terra longínqua, ou seja, ele cometeu o terceiro erro em sair de casa sem deixar endereço. Ele nem se ligou, ele nem se importou em dizer o seguinte: pai, eu estou querendo me aventurar, estou cansado de ficar aqui em casa, o senhor me deu a parte da herança, o senhor já dividiu a parte da herança, mas eu estou indo para tal lugar. Qualquer coisa que o senhor precisar de mim, a hora que o senhor precisar de mim, o senhor pode enviar um mensageiro que eu estarei em tal cidade, eu estarei em tal região, eu estarei em tal país. Mas ao contrário disso, ele não disse nada. Ele simplesmente pegou a parte dele, da herança dele, e partiu para uma terra longínqua. Quando ele chega nessa terra longínqua, ali ele começa a desperdiçar, ou seja, a gastar, a esbanjar aquela herança que ele havia ganhado do pai. E nós sabemos que tudo que é gasto e que não é reposto, acaba, a fonte seca. Vocês estão me entendendo aí, gente? Tá tudo beleza? O áudio tá tranquilo? Vai dando um joinha aí, vai mandando um coraçãozinho, se você estiver gostando. Então, naquela terra, ele começa a desperdiçar, ele começa a gastar toda a herança que ele recebeu do pai dele com as meretrizes. Ele começou a gastar na prostituição, ele começou a gastar nas bebedices, nas orgias, começou a gastar com tudo que ele achava que tinha direito. Só que, porém, chega um motivo. Acontece algo inesperado. A herança acabou. A fonte esgotou. A torneira fechou. O dinheiro acabou. E aí o texto vai dizer que naquela terra onde ele estava habitando começou a ter uma onda de fome. E a procura de emprego naquela região começou a ser grande demais, porque começou a ter fome naquela terra e ele começou a padecer necessidades, ou seja, ele começou a padecer de fome. Então ele começou a procurar emprego e não achava. Mas chegando ele a um dos cidadãos daquele lugar, a um senhor, ele disse: olha, eu estou desempregado, estou sem dinheiro para me manter, estou com fome, estou precisando de trabalhar, o senhor não tem um emprego para mim? E aí a Bíblia vai dizer que aquele homem deu um emprego para ele. Só que o emprego que ele deu para o filho pródigo foi para ele cuidar de porcos. Agora imagine vocês, um filho que morava na casa de um pai que era rico e amoroso, onde ele recebia de tudo, onde ele era suprido de todas as necessidades, onde não faltava nada. Agora cuidando de porcos.
pastoreando porcos. Tá, tem alguma coisa errada em cuidar de porcos, alimentar porcos? Não, não tem nada. Na nossa cultura, não. Quem tem criação de porcos, não tem nada. É como um criador de gado, de galinhas. Só que lembrando que o texto aqui, nós estamos falando em um contexto judaico. O judeu ele não come carne de porco. É abominação terrível um judeu comer carne de porco. Ele cuidar de porcos, ele se aproximar de porcos e até mesmo tocar em porcos. Agora imagine um judeu, um hebreu, cuidando de porcos, sendo pastor de porcos. Um filho que quando estava na casa do pai, andava limpinho, bem vestido, cheiroso, agora alimentando porcos. Fedendo a porcos. E aí o texto ele vai ser mais profundo, ele vai dizer que ele estava sentindo tanta fome que ele desejava comer da comida que aqueles porcos estavam comendo. No texto dessa tradução bíblica aqui, que é a King James, a versão 1611 que eu acabei de ler, vai dizer que a comida era cascas. Tem outras traduções, a Almeida corrigida, revisada, a NVI, a Bíblia cronológica, a Thompson, a Dake, vai dizer que a comida que esses porcos estavam comendo chamava-se alfarrobas. E outras traduções vai dizer bolotas. O interessante é que a fome que ele estava sentindo era tão grande que quando ele colocava comida no coxo para aqueles porcos, ele olhava para aquela comida e o coração dele desejava comer da mesma comida que os porcos estavam comendo. Olha só que situação que esse filho pródigo chegou. Ele saiu do trono e foi direto para o poço. Só que existem coisas e circunstâncias na vida da gente, vamos falar o português correto? Existem quebradas de cara, esfregadas de cara na parede, que é para nos ensinar. Enquanto a gente não quebra a cara, a gente não leva paulada, a gente não vai aprender a valorizar aquilo que nós temos. E isso tem acontecido muitas vezes com muitas pessoas nos dias de hoje. Tem gente que tem tudo, ele é suprido. Ele toma café da manhã, ele almoça, toma lanche da tarde, ele janta, tem roupa para vestir, tem uma cama confortável para poder dormir. Não falta nada, é empregado, tem o seu dinheirinho todo dia, mas ele não valoriza. E quer se aventurar lá fora. Numa coisa incerta. Tem pessoas que recebem carinho do pai, da mãe, dos irmãos, da família, dos parentes, dos amigos e não valoriza esse carinho, esse amor, esse afeto que ele recebe. Essa pessoa que não valoriza isso só vai aprender a valorizar no dia que chegar no fundo do poço, no dia que ele desejar comer comida de porcos, no dia que ele quebrar a cara, no dia que a cara dele foi esfregada na parede. Então o que acontece? Quando ele chega ao fundo do poço, que ele chega nessa situação tão crítica, tão desastrosa, aí ele começa a lembrar do papai. Aí ele começa a lembrar da casa do papai. Aí quem sabe ele está sentado ali, ó, na beira do chiqueiro, olhando os porcos comendo, a barriga dele roncando, as tripas estavam ali dando nós de fome. E ele começou a lembrar, poxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm pão para comer, tem comida, tem mesa farta. Quantos jornaleiros, quantos funcionários do meu pai, que é funcionário, não é nem família, nem parente, são trabalhadores que trabalham para o meu pai, tem mesa farta, tem comida para comer, e eu estou aqui padecendo e perecendo de fome. Quando ele faz essa reflexão, quando ele cai em si, quando ele recorda
da vida boa que ele tinha quando ele estava na casa do pai, a ficha cai. Aí ele toma uma atitude, e é uma atitude muito louvável. O importante aqui não é as falhas que ele cometeu, não é a queda que ele levou, não é o erro que ele cometeu, mas sim de reconhecer que errou e se levantar e se retratar. E aí o texto vai dizer o seguinte, ele dizendo o seguinte, levantar-me-ei e irei eu para a casa do meu pai novamente. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu pensei que longe da casa do meu pai seria melhor. Mas hoje eu vejo que estar na casa do pai é a melhor coisa. Aí o texto vai dizer que ele se levanta e ele vai voltar para casa. Sabe uma coisa muito linda e interessante que acontece aqui nesse texto? É que quando ele vai se aproximando da casa do pai dele, o pai dele vai ver ele de longe. De longe o pai dele vê ele. E o pai, ele conhece o filho. O pai conhece o filho só pelo andado, só pela forma anatômica do corpo, pela silhueta, pelo cabelo, pelo semblante. O que eu aprendo aqui? É que esse pai, ele sentia tanta saudade do filho que tinha ido embora, que todos os dias ele ficava na porta da casa, olhando para a estrada, na esperança, na fé e na convicção de que um dia o filho dele fosse voltar. Aí o texto vai dizer que o pai, vendo ele de longe, correu, saiu correndo. Literalmente, não foi andando, não. Ele foi correndo ao encontro do filho. E quando ele chega, ele vai abraçar o filho e ele dá um abraço gostoso, aconchegante, amoroso, caloroso. E o filho, que já tinha se arrependido do feito dele, a primeira coisa que o filho fala é o seguinte: Pai, eu pequei primeiramente contra os céus, eu pequei contra Deus e pequei perante o Senhor, eu pequei contra ti. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Mas sabe o que esse pai fez? Ao invés de bater, ao invés de tacar na cara, tá vendo aí, ó, saiu de casa, quebrou a cara. Esse pai, ele abraçou. Esse pai, ele trouxe segurança. O pai, ele aconchegou. E aí, o pai abraça ele gostoso e o pai já chama logo um dos trabalhadores, um dos funcionários dele ali, e diz assim: meu filho, sabe aquele bezerro, aquele garrote, aquele boi cevado, aquele gordo, o mais gordo que tiver no pasto? Pega ele e mata, porque nessa noite, nesse dia, nós vamos fazer um churrasco gostoso. Nós vamos preparar um banquete, porque esse filho meu, ele estava perdido, ele estava fora e agora ele voltou. E nós vamos receber ele com alegria. O meu coração está tão alegre, está tão feliz que nós vamos fazer uma festa para comemorar a chegada dele. E aí deu mais ordens. Sabe qual foi a ordem? Falou assim, ó, vai lá no guarda-roupa e pega a melhor veste, a melhor roupa, o melhor vestido e traz para ele. Ele vai tomar um banho, ele vai se arrumar e é para ele vestir a melhor roupa, é para trazer a melhor, não é a pior, não é a mais ou menos, a meia boca, não. É para trazer o melhor vestido, a melhor roupa e dá para ele vestir. Aproveita também e traz um anel. Traz um anel e coloca no dedo dele. Porque anel é sinal de compromisso, é sinal de aliança, é sinal de autoridade. Além de matar o boi gordo, além de trazer as vestes, além de colocar um anel no dedo, traz também sandálias e calça os pés dele. Olha só a situação em que se encontrava esse filho. Quando o pai dele correu ao encontro dele e abraçou. Estava sujo, fedendo,
com fome, com as roupas todas rasgadas, sem anel, ou seja, sem autoridade, sem aliança, estava descalço. E o pai, ele conhece a necessidade do filho. O pai foi batendo o olho, falando assim, ele está precisando de roupa, ele está precisando de anel, ele está precisando de comida, ele está precisando de calçado. Que linda história, né? Tá gostando aí? Dá um joinha, dá um coraçãozinho. E aí o que que acontece? A festa vai acontecer. Tá acontecendo. O irmão do filho mais velho, do filho mais novo, que é o filho pródigo, não sabia que o irmão tinha retornado. Ele estava no campo trabalhando, e quando ele vai se aproximando da casa, ele começa a ouvir os barulhos dos sons, da música, das festas, e ele pensa assim, ué, tem alguma coisa errada. Tô ouvindo sons aqui de instrumentos, tá rolando festa. Tá rolando festa na casa do papai. E aí ele pegou e perguntou para um dos funcionários, o que é que tá acontecendo aí? Que barulho é esse aí? Aí um dos funcionários vai dizer para ele, ué, você não sabia? O seu irmão, que tinha ido embora, ele voltou. E ele chegou são e salvo, e o seu pai recebeu e está fazendo uma grande festa para ele. Aí esse irmão mais velho, que sempre viveu com o pai, que sempre esteve na lida do dia a dia com o pai, nos momentos bons e nos momentos ruins, ele ficou chateado. Ele ficou triste. Ele ficou com dor de cotovelo. Ele ficou enciumado. E aí ele fica emburrado lá pro lado de fora. Ele não quer participar da festa. A mesa tá farta, tá rolando churrasco, tá rolando festa, o pessoal tá dançando, tá tendo vinho. O pai tá alegre. O irmão, que há muito tempo estava fora de casa, agora tinha retornado. Mas ele fica lá pro lado de fora da casa, emburrado, com a cara ruim. Aí pai que é pai que conhece filho, chega até lá e dá um abraço nele e fala, o que está acontecendo, meu filho, com você? Aí ele vai desabafar. O filho mais velho vai desabafar. Eu estou triste com o senhor porque eu estou com o senhor há tanto tempo. Sempre estive trabalhando com o senhor, sempre estive com o senhor. E o senhor nunca me deu sequer um cabrito, um bode, um bezerro, uma ovelha para me matar, para poder fazer um churrasco e me alegrar com os meus amigos. Agora vem esse, olha só a expressão que ele usa. Agora vem esse teu filho que gastou tudo que o senhor tinha dado para ele. E o senhor vai e recebe ele desse jeito. Aí sabe o que o pai vai falar para o filho mais velho? Ao invés de dar bronca? Olha só as palavras que o pai vai falar para o filho mais velho. Meu filho, tu sempre esteves comigo. Você sempre habitou comigo. Você sempre esteve na minha casa. Tudo que é meu é seu. Em outras palavras, você está falando que eu nunca dei um cabrito? Você não precisa de pedir um cabrito, um boi, um bezerro. Você não precisa de pedir nada, porque tudo que é meu é seu. Você sempre esteve comigo. A hora que você quisesse ou que você quiser fazer festa para se alegrar com seus amigos, fique à vontade, usufrua, porque tudo que é meu é seu. Mas convenhamos e alegramos, porque este teu irmão estava morto. Não estava morto na carne, ele estava morto psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas agora reviveu, ele voltou para casa. Esse texto ele mexe muito com a gente, porque existem muitas pessoas que são desse jeito, existem muitos filhos pródigos. Existem pessoas que elas estão dentro da casa do pai, mas está com a mente fora de casa. Tem gente que tem filhos que ganham os recursos, herança do pai, da mãe, que foi adquirida com tanto esforço, com tanto suor, com tanto trabalho, não valoriza, gasta tudo, sai, não dá satisfação, e aí depois volta todo arrebentado.
Então que essa história ela sirva de lição para a minha vida, para a sua vida. Se tiver algum cristão, algum evangélico me ouvindo aqui nesse momento, a gente pode trazer lições também para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos na presença de Deus, onde nós somos supridos, onde nós somos abraçados e cuidados pelo Espírito Santo de Deus, onde nós estamos na presença de Deus, mas em algumas vezes, mesmo estando na presença de Deus, a gente está com a mente e com o coração e com a intenção fora da presença de Deus, nas coisas do mundo, nas coisas que não são espirituais, e sim só coisas terrenas, coisas da carne. Quantas vezes nós pegamos aquela herança que Deus nos dá, e aqui eu posso citar várias delas. Heranças pode ser um dom de cantar, uma pessoa que sabe cantar afinado, que sabe cantar bonito. E ela acaba usando a voz, esse dom, para cantar músicas que causam depressão em pessoas, que faz apologia à prostituição, ao sexo. Pessoas que recebeu uma herança chamada sabedoria para poder fazer o bem, mas essa pessoa usa essa sabedoria, esse dom, essa herança que ela recebeu de Deus, para fazer o mal, para criar o mal, para prejudicar pessoas. Tem pessoas que saem da presença de Deus e não dá satisfação. Fala, não tô nem aí, eu quero é me aventurar nas coisas da vida. Pessoas que pensam que a vida é só isso aqui, essa matéria. Ah, a vida tá passando rápido, eu vou é curtir. Nação, meus amigos, a vida não é só isso aqui, a vida não é só curtir. Isso aqui é terreno, é passageiro. Mas a vida, ela continua, nós somos infinito. É só o corpo e a matéria que vai morrer, que vai findar um dia, mas a alma e o espírito vai continuar em outro plano, em outra dimensão. E o que é que nós estamos fazendo agora? Vamos ficar alimentando essa carne, essa natureza humana? Na mesma forma que tem como se alimentar essa carne, essa natureza, essa carcaça que abriga a alma e o espírito com coisas ruins, com comidas de porcos, tem como se alimentar com maná, com banquete espiritual, celestial, com coisas saudáveis. Quantas pessoas estão desperdiçando heranças e talentos em coisas ruins, que está prejudicando pessoas e está prejudicando a ela mesma. Então que nós venhamos aprender com essa parábola que Jesus ensinou. Que nós venhamos aprender com esses erros que o filho pródigo cometeu. E se você é um dos filhos pródigos ou é um filho pródigo, se arrependa, reveja os seus conceitos. Não fique alimentando porcos e não fica passando fome. Levanta, toma uma atitude e vai para a casa do pai. Eu não estou falando para a igreja, para a casa lá do seu pai, da sua mãe, não. Toma uma atitude. De hoje em diante, eu serei diferente. Eu não aceito e não vou ficar nessa condição a qual eu estou vivendo. Lembrando que isso aqui foi só um cafezinho, tá? Foi só um biscoitinho que eu estou falando aqui para vocês. O livro, gente, está ficando lindo, porque no livro eu estou dando mais detalhes, até mesmo cultural. E assim que o livro estiver pronto, eu estarei publicando aqui nos stories do Instagram. E você que queira adquirir, não vai custar nada. É só você dizer, eu quero, aí eu vou enviar no seu direct, eu vou enviar no seu WhatsApp, vou enviar no seu e-mail, vou enviar em forma de PDF. Um livro que está sendo escrito com muito amor e carinho, que eu vou semear, vou presentear você com ele, tá bom? O título do livro é
4 erros na vida do filho pródigo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, você que pode compartilhar essa live com mais alguém, que pode salvar. Compartilha, salva, curte, isso aí ajuda muito a dar o engajamento para a gente aqui também na plataforma do Instagram. Lembrando que quando eu terminar aqui, finalizar essa live, eu vou estar salvando essa live, ela vai ficar na bio do meu Instagram e eu vou estar salvando ela também no meu canal do YouTube que se chama Evangelho Agora. Você que está me assistindo, que tem canal no YouTube, se inscreva lá no meu canal. Lá tem vários temas de mensagens, tem várias reflexões. O nome do meu canal é Evangelho Agora. Você vai lá, se inscreve e ativa o sininho. E todas as vezes que eu postar os vídeos lá, você vai receber as notificações, tá bom? Vou estar preparando outros temas para a gente estar fazendo mais lives. E todas as vezes que eu for fazer live, eu estarei postando aqui nos stories e avisando você com antecedência, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. Agradeço a Ti pela vida de todas as pessoas que estiveram com a gente na live, todas as pessoas que irão assistir esse vídeo. Eu te peço que o Teu Espírito Santo abrace cada uma delas neste momento, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada uma, guardando, livrando de todo mal, de todo perigo, dando saúde, dando sabedoria e discernimento. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida, sobre a vida da tua família e sobre a vida dos teus amigos. Tchau, muito obrigado e até a próxima, em nome de Jesus.